O ano era 2018, um aplicativo chamado TikTok surgiu do nada, e naquela época o TikTok parecia apenas mais um aplicativo irracional para adolescentes, onde pessoas de todas as idades sincronizavam os lábios com músicas ridículas, semelhantes às drogas. Mas em questão de semanas, algo mudou radicalmente, e praticamente todo mundo, seja youtubers, comentaristas e várias celebridades e toda a mídia em geral entraram nessa onda. E o TikTok se tornou uma corrida do ouro. Mas pra mim, à época, o aplicativo parecia feio e com um logotipo que não parecia muito certo, simplesmente horrível. E eu não queria estar fora de contato, e sendo isso, acabei baixando. E assim eu fiquei totalmente viciado. As minhas manhãs seriam ocupadas por vídeos de 30 segundos, minhas noites totalmente roubadas pelo buffet de dopamina barata, e eu não conseguia largar a pontuação interminável e as constantes doses de dopamina, porque eu não tinha o menor controle. Eu olhava ao meu redor e em festas, reuniões, cafés, eu via que todo mundo estava assistindo os vídeos infernais, e na maioria das vezes sem sentido. Eu acessava a internet para encontrar vídeos de reações de TikTok nas tendências, e eu era bombardeado por vídeos sem sentido. E o aplicativo TikTok, onde quer que eu fosse e andasse, sempre via vários idiotas assistindo. Várias pessoas entraram na onda das dancinhas do TikTok, e isso era em todos os lugares. Isso era revolucionário, aquela rede social tinha alcançado o impossível. Ela realmente dominou o mundo e ninguém poderia escapar dessa fórmula secreta de entretenimento instantâneo. Um verdadeiro doping constante de conteúdo ilimitado, e absolutamente nada poderia competir com o TikTok. Isso foi realmente perfeito. Mas mal sabia eu que estávamos entrando em um mundo obscuro. Depois de horas de extensa pesquisa, caí em uma toca de coelho, e quanto mais desci nessa toca de coelho, mais horrível se tornaram as coisas, pois o que eu estou contando hoje foi ignorado por quase toda a mídia. As influências de todas as elites corporativas e ao mesmo tempo os governos ao redor do mundo estão começando a entender o verdadeiro alcance do que estaria acontecendo. Então, deixe esse vídeo ser um aviso para todos que baixarem esse aplicativo indicioso, e junte-se a mim enquanto descobrimos a verdade nua e crua e não infiltrada por trás do TikTok. O TikTok tem conseguido ao longo do tempo atingir 3 bilhões de downloads, mas por trás do nosso vício por esse aplicativo maligno é algo sinistro que está acontecendo, porque na parte de trás de sua constante rolagem e busca de dopamina, alguém transformou uma sincronização labial para adolescentes na maior ameaça cibernética da história da humanidade. Então a questão é quem criou essa arma letal, e para responder a isso precisamos voltar em 2012. Foi em 2012 que o Vine era a coisa mais próxima do que você chegaria ao TikTok, e embora o Vine fosse meio grande, a maioria das pessoas era viciadas no Instagram, no Facebook e YouTube, porque nessa época parecia que o Vale do Silício estava à beira de algo grande sem precedentes para o tamanho da mudança que estávamos tão envolvidos em nossas próprias criações. Mas do outro lado do mundo, precisamente em Pequim, algo estava borbulhando sobre a superfície. Agora ByteDance não era apenas um stand-up de tecnologia antiga, era um stand-up dirigido por um homem chamado Zheng Ming, e também era um stand-up que estava repleta de funcionários chineses. O primeiro objetivo de Zhang foi criar uma plataforma de notícias chamada de Manchetes, mas em vez de ser qualquer plataforma de notícias antiga que paga por seus editores e repórteres, pessoas estavam investindo seu dinheiro na criação de uma grande tecnologia. A tecnologia de inteligência artificial avançada, mais poderosa que se podia imaginar, seria um sistema mais avançado do que qualquer outra coisa já vista na humanidade. E isso não era acidente. Nessa época, o governo chinês tinha um forte desejo de fazer a inteligência artificial uma prioridade na corrida pelo domínio global. Mas o governo chinês estava tão envolvido em trabalhar com essa empresa de tecnologia desconhecida? Bom, para responder isso, vamos dar um rápido resumo do que a tecnologia era capaz de criar nesse novo site. No site não haveria um feed com curadoria de editores controlando o fluxo de notícias de informações. Em vez disso, eles usavam algoritmos de inteligência artificial exclusivamente feitos para selecionar e enviar notícias roboticamente. E isso fazia com que empresas nunca tivessem que contratar um único repórter ou editor para testar esse sistema altamente desenvolvido. E eles lançaram a tecnologia fora do mercado chinês, e quase que imediatamente o algoritmo fez a sua mágica em questão de meses. O novo aplicativo se tornou extremamente
extremamente popular na China, com um site ganhando mais de 10 milhões de usuários em apenas 3 meses. Todo conteúdo que não estivesse alinhado com os valores sociais centrais do governo seria um problema legal, o que significava que teria que haver pelo menos um editor, e por isso que Baidan foi tão rápido em publicar uma declaração agradecendo ao Estado por sua supervisão, tornando o ByteDance a primeira máquina de propaganda do gerador de inteligência artificial. Mas coisas sombrias ainda estavam por vir. Em 2016, o governo chinês estava avançando em direção ao domínio tecnológico, mas se eles quisessem ultrapassar o Vale do Silício, precisariam expandir mais a sua tecnologia de inteligência artificial em todo o mundo, porque no continente provou ser uma ferramenta incrivelmente eficaz para controlar a população. Elas são constantemente monitoradas por câmeras de reconhecimento facial que são capazes de colocar instantaneamente um nome em cada rosto. Agora, os chineses também são classificados com uma nota de 950 possíveis pontos. Eu acho que uma classificação é uma coisa boa para uma sociedade que tem regras. Por lá, a população já estão acostumadas e de qualquer forma não tem escolha. Há uma razão simples para isso. Usando algoritmos, o governo chinês pode conectar todos esses pontos de dados de tudo o que você faz usando o seu registro de viagens, amigos, conhecidos, hábitos de leitura e até mesmo por suas compras. Tudo para antecipar qualquer resistência política e por meio desse tipo de pontuação de crédito social, a tecnologia avançada da inteligência artificial que o governo chinês conquistou com firmeza sobre mais de 1,3 bilhão de pessoas. E se a China pudesse usar essa tecnologia fora de suas próprias fronteiras? E se a China pudesse deixar de vigiar seu próprio país para vigiar o globo? E se pudessem, a China se tornaria invencível. Foi nessa época que o presidente chinês Xi Jinping estava fazendo grande esforço para aumentar o poder cultural da China. E é por isso que o GPP anunciou que a China precisa aumentar seu poder brando para dar ao mundo uma boa narrativa chinesa e comunicar melhor as mensagens da China para o mundo. A vantagem mantida por décadas através da propagação da cultura e da ideologia da América tem sido capaz de manter a sua influência global nos últimos anos. Então, como as empresas de tecnologia chinesas poderiam competir com o Vale do Silício, onde um pequeno grupo de empresas de bilhões de dólares quase monopolizou toda a indústria? Se por acaso tivesse alguma chance de competir, primeiro precisaríamos criar algo inovador, algo tão avançado, tão popular, tão viciante que as pessoas não teriam escolha, a não ser baixar um aplicativo para controlar os corações e mentes da população global. Para assumir uma tarefa tão enorme, a China precisaria dar um passo de cada vez. E o primeiro passo era para empresas de tecnologia chinesas como ByteDance e Tencent começarem a comprar grandes ações em sites de mídia social, como Reddit, Discord e Snapchat. Por isso permitiu que empresas como a ByteDance tivessem um papel fundamental na política da empresa como um acionista majoritário. Mas é claro que comprar ações de empresas não seria suficiente, mas como a China poderia criar um aplicativo tão viciante e envolvente que superaria todos os sites de mídia social? Para descobrir isso, eles precisavam testar a tecnologia em sua própria porta dos fundos. Então, pelo novo empreendimento da dança, seria como um aplicativo chamado Douyin, ou em outras palavras, versão chinesa do TikTok. A ByteDance testou o Douyin para garantir que a tecnologia seria eficaz o suficiente, e em menos de um ano, conquistou a China ganhando enorme popularidade, com 1 em cada 10 chineses baixando o aplicativo em menos de um ano. E tudo isso foi graças a essa tecnologia de inteligência artificial especialmente desenvolvida. Agora era a hora de dançar para se tornar global. O próximo passo para alcançar o ápice foi uma sofisticada campanha de marketing, gastando 3 milhões de dólares por dia em marketing. E apenas nos mercados americanos a dança faria com que as celebridades se juntassem a ele e saturaria no mundo, na mídia e na publicidade. Nesse período, até a NBA estava iniciando uma parceria de vários anos com o TikTok, e com o logotipo do aplicativo sendo estampado em cada vídeo exportado, você veria esse marketing começar a crescer como uma bola de neve. Todas essas influências no short do YouTube e no Instagram, postando seus vídeos no Tech Talk, que você vê celebridades promovendo o seu lixo no TikTok. Mas o marketing sozinho não era o suficiente. Então, o primeiro passo para o crescimento do aplicativo foi através do processo da aquisição nessa época pela dança. Eles notaram que a companhia chinesa musicalmente estava se firmando na mente da geração Z. A capacidade de se tornar musicalmente viral forneceu uma plataforma com um algoritmo que recompensa o conteúdo acima de tudo. Qualquer um poderia postar algum conteúdo e viralizar no dia seguinte. Por causa disso, Shang Zi teve alerta pelas perspectivas de atenção de fama e a dopamina.
usando a sua tecnologia de inteligência artificial para aprender a criar a interface de usuário mais viciante possível. Existem várias técnicas psicológicas básicas usadas para viciar você. A primeira são vídeos curtos em si, que pode haver entre 15 e 20 segundos ou algo assim. Vídeos assim é tão rápido que você sabe que é quase como uma pequena degustação. Um menu fabuloso, você sabe que está assistindo e assistindo. E isso foi o motivo de se tornar um sucesso inicial do TikTok. Eles pegaram o conhecimento que as empresas aprenderam ao fazer anúncios atraentes para os anunciantes, gastando milhões e chamando a sua atenção por até 30 segundos. Então os vídeos mais viciantes feitos são totalmente recompensados, uma vez que a pessoa percebe qual a tática de engajamento funcionam, e esses vídeos são copiados repetidamente, e as músicas mais cativantes são replicadas continuamente. Ao criar o ciclo de pessoas viciadas e em perseguir a vulnerabilidade, esses criadores alimentam as próprias massas e o vício imediato nesses vídeos de sucção de dopamina. Mas é claro que nem todos esses vídeos podem ser viciantes, e esse é o ponto, porque um dos principais problemas sociais são as táticas de engenharia que o TikTok usa, que são chamadas por reforços intermitentes. Os vídeos no TikTok são basicamente um reforço intermitente e a razão pelo qual os cassinos são tão viciantes, até porque nós não ganhamos todas as vezes nas máquinas caça-níqueis. Você está sempre animado para o próximo sucesso, e isso que se torna algo viciante. No TikTok, quando você espera uma recompensa após uma determinada ação, você tende a trabalhar ainda mais e ocupando ainda mais o seu tempo. E isso nos faz repetir esse comportamento com ainda mais entusiasmo. E portanto, no caso do aplicativo, um vídeo deve capturar a atenção dos usuários muito rapidamente para fazê-lo com que ele assista a tudo. Se o vídeo não chamar a sua atenção em alguns segundos, ele passará para o próximo. Entenda isso, desde que a famosa geração Z ficou viciada no TikTok, a sua atenção caiu para níveis extremamente baixos, os mais baixos da história, com as suas atenções se tornando mais reduzidas do que a de um peixinho dourado. E isso foi projetado propositalmente, para que você não pare de perder seu tempo com esse aplicativo estúpido. Quando entrar no TikTok, você verá o que quero dizer com os botões de compartilhamento de comentários e curtidas. Eles estão sobre um e sobre o outro. Este posicionamento torna mais acessível para os usuários clicarem nesse ícone. Esse layout pode estar economizando apenas microsegundos de um usuário no momento, mas em um aplicativo que é executado em surtos rápidos de atenção, essas frações de segundos têm um peso significativo quando você navega nas mídias sociais e em seu telefone. A tela que você está usando é muito pequena, como resultado, cada centímetro dessa tela é imensamente importante, pois qualquer distração ou elemento que tira imediatamente o foco do conteúdo em mãos, e isso tem o potencial de afastar o usuário, desperdiçando espaço na tela. O aplicativo trata de manter os usuários nesse entretenimento alto e com uma combinação de design de usuário musical e viciante, permitindo que o aplicativo assumisse o controle de suas vidas. Isso não é papo furado, até porque em apenas 3 meses após o seu lançamento, o aplicativo ganhou mais de 30 milhões de usuários. Mas a verdadeira questão é como alguém poderia gastar quase $1 bilhão em um aplicativo que só vende anúncios e emojis. Estou tentando dizer que o TikTok quer que você assista a alguns anúncios, compre emojis, e isso é o suficiente para tornar uma empresa multimilionária. Mas para qualquer um que fique olhando sob a superfície, você percebe que isso está longe de ser verdade para entender onde está o dinheiro real. Mas primeiro precisamos entender o segredo por trás da fórmula do Tech Talk. Se a China quisesse que o TikTok dominasse o mundo, o aplicativo precisaria explorar a mente humana, não apenas por meio das redes sociais, mas por táticas de engenharia e também por meio dos dados de seus usuários, porque é aí que está o dinheiro real por trás do aplicativo. É por isso que o aplicativo agora é considerado uma ameaça cibernética. Mais uma vez, tudo se volta ao algoritmo de ponta. Ao contrário do Facebook, Netflix, Spotify e algoritmo do YouTube, o poderoso TikTok vai um passo além. Os objetivos do TikTok têm sido um pouco mais complexos e eu vou pesquisar no Google e ir a fundo nesse assunto. Mas será que o TikTok sabe tudo sobre nós? Mais de uma coisa podemos ter certeza: eles sabem muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E isso sempre começa a ficar bem mais claro quando você começa a ler livros didáticos. A página de privacidade que literalmente admite que estão coletando o máximo de dados sobre você e sobre mim. E esses dados são exatamente o que o TikTok está coletando enquanto é executado em nossos telefones, e até mais do que você imagina. Mas o aplicativo também coleta informações sobre mensagens que você envia sobre o aplicativo, que você usa sobre outros aplicativos em seu telefone. E também ele coleta informações de sites que você visita. Ele coleta sua pesquisa, seus históricos de navegação e ainda mais, ele coleta as suas teclas. Ele coleta seus dados de localização e ele armazena tudo isso e muito mais coisas.
Isso vai muito além do que a gente pode entender. Com certeza o aplicativo prevê tudo, os nossos comportamentos futuros, e o algoritmo aprende a cada segundo tudo o que a gente irá fazer no momento. Isso não é como o Google ou o Facebook, que roubam nossos dados e envia para os anunciantes. Esse é o objetivo declarado de dominar o mundo, e isso pode soar um pouco extremo, ou até mesmo soar de uma forma um pouco mais exagerada, mas eu garanto a você, o que é exatamente isso que o governo chinês sonha, o grande sonho de ter algum dia o domínio global. E com essa obsessão contínua de dominar o globo, vieram algumas novas leis. As leis que coincidem diretamente com o TikTok desde que a China adotou a Lei Nacional de Inteligência no ano de 2017. Essa lei obriga a todos os cidadãos chineses e empresas a ter obrigação legal de ajudar o governo a coletar informações. Então, o TikTok, ele realmente é obrigado a compartilhar todos os dados com o Partido Comunista Chinês, exigidos sob lei chinesa. Isso não é uma questão de especulação. Isso realmente está na lei e é exigido pela lei chinesa compartilhar dados de usuários com Pequim. E o TikTok admitiu que enviou dados de usuários para a China. E por isso faz um balanço coletando tantos dados de usuários. O fato é de que o TikTok é meio executado pelo governo chinês. E agora, com a comprovação dessa lei de tecnologia, isso está além de uma simples problemática. É por isso que vários países foram rápidos em proibir o câncer chamado TikTok. Um total de 223 aplicativos chineses foram banidos de uma só vez da Índia. O governo indiano baniu dezenas de aplicativos de propriedade chinesas sobre aparentes preocupações de segurança. Agora na lista inclui o serviço de mensagem WeChat e a popular plataforma de vídeo TikTok, que o governo indiano alegou que eles estavam prejudicando a segurança da defesa e a integridade da soberania da Índia e a ordem pública. Trump assinou uma ordem para proibir o TikTok e disse que há evidências credíveis que levaram a acreditar que o aplicativo pode levar a uma ação que ameaça prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos. Mas com o calor da política americana, Joe Biden poderia deixar Trump ter essa vitória legal e revogar a proibição do TikTok. Embora não demorasse muito para Biden perceber que isso foi um grande erro, ele literalmente teve que admitir mais tarde. O TikTok é uma questão de preocupação genuína. Além dos militares em todo o mundo, eles teve que proibir o TikTok em todos os dispositivos pessoais. Desde a última audiência sobre este assunto, o Pentágono, o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Nacional e o TSA proibiram seus funcionários e serviços membros de usar o TikTok em dispositivos governamentais. Na verdade, o Pentágono foi tão longe ao dizer que os funcionários devem fazer com que seus filhos desinstalem o TikTok de seus dispositivos pessoais. Mas você poderia estar começando a pensar que o TikTok é a maior ameaça cibernética da era moderna. Fica aqui comigo porque você vai precisar mudar radicalmente a maneira como você vê o TikTok. Está chegando um dia que os políticos perceberão que essas redes sociais e as principais plataformas estão escolhendo o próximo presidente e o próximo congressista. Eles estão literalmente escolhendo, e é exatamente aqui que mora o verdadeiro poder. Essas são as verdadeiras mentiras modernas, e porque as pessoas que controlam os algoritmos são pessoas que estão religando o seu cérebro e estão controlando a disseminação de informações. Todos os vídeos são vistos como degenerados pelo governo chinês e são ativamente removidos. E ainda ao mesmo tempo, o algoritmo promove vídeos de pessoas comuns que trabalham duro, compartilhando suas realizações de vida e trabalho como você poderia esperar. Esses vídeos são geralmente obesos, saudáveis e positivos, mas é uma seção literal no TikTok chinês chamada energia positiva. Isso serve para promover o Partido Comunista, mas no oeste o TikTok promove exatamente o oposto. Em nossa versão do aplicativo, as pessoas são bombardeadas com vídeos intermináveis e goleados por garotas balançando a bunda ao som de música sem valor. Isso torna alguns idiotas obedientes e consumidores. Na verdade, são um bando de idiotas em frente a telas, e essa tendência não poderia ser melhor resumida com a ascensão de apenas torcedores nos últimos anos. A ascensão do OnlyFans foi catalisada pela onda de vídeos curtos de modelos sedutoras e desesperadas para arrancar o dinheiro suado de pessoas ignorantes que sonham em ter uma experiência de namorada virtual. Esse fenômeno não estaria acontecendo tão rapidamente se não fosse o TikTok. O aplicativo está na onda de pessoas desesperadas para entregar o dinheiro para essas pessoas que influenciam suas vidas cotidianas. E isso ficou muito aparente quando o jornal The Wall Street fez uma investigação sobre o TikTok e descobriu que você dizia que tinha 30 anos e procurava OnlyFans no aplicativo. O algoritmo bombardeava você com vídeo de entretenimento adulto
e drogas. O poder que o título rende sobre as gerações mais jovens está se tornando cada vez mais obscuro. Aparentemente, as pessoas estão começando a ver que, por meio de tecnologia e algoritmos sofisticados, o TikTok é capaz de criar tendências que influenciam radicalmente a vida de tantos na geração de idiotas que vivemos hoje. Mas o que é realmente assustador é que muitos do público principal do TikTok são apenas adultos. Os usuários do aplicativo estão sendo influenciados a emular essas tendências que são extremamente tóxicas e poluentes para a sociedade. Mas é claro que as tendências estão manifestando coisas muito piores do que o comportamento degenerado, a disseminação de desinformação política e a infiltração de propaganda chinesa. E é por esse motivo que o ByteDance se comprometeu a contratar 100 mil sensores para identificar e bloquear conteúdo antigovernamental. Agora, alguns de vocês vão pensar que estou fomentando o medo, mas quando você olha para a história da China e a política atual, o motivo para o qual você começa a perceber como a situação realmente é assustadora. A China também é conhecida por usar a sua grande tecnologia e empresa para rastrear e prever o comportamento de seus próprios cidadãos. O objetivo declarado da China é se tornar um líder mundial em inteligência artificial até o ano de 2030. A justiça acusou 4 hackers militares chineses de roubar registro de agência de relatórios de crédito Equifax, afetando 145 milhões de americanos. A China foi pega hackeando a maior seguradora de saúde americana, a agência que armazena informações sobre todos os funcionários do governo. É exatamente por isso que nos últimos anos a China ganhou uma forte posição na África e no Oriente Médio, e agora a próxima fronteira é ganhar uma forte posição na cultura global, porque se você pode controlar a cultura, você pode controlar a população, e você pode controlar a população, você controla o mundo. Enquanto o mundo estiver ligado a esse aplicativo maligno, suas atenções são bem menores do que a de um peixinho dourado. Mas quando se trata de dar atenção à tecnologia, as pessoas não conseguem ficar 5 minutos ligados sem checar o telefone. Estão sendo absorvidos pela degeneração do TikTok e também estão tendo seus cérebros totalmente religados. Vídeos curtos do TikTok promovem o crime e a degeneração, e os chineses são treinados para se tornarem rígidos, com o espírito guerreiro inoculado para a degeneração. Esse forte contraste entre a visão chinesa e o Tito Carlos começa a destacar com eficácia. A tecnologia de inteligência artificial do TikTok está manipulando as massas. Armas psicológicas como esse aplicativo foram usadas ao longo da história. A China passou de um país de terceiro mundo com um PIB de 90 bilhões para um PIB de mais de 17 trilhões de dólares por ano, agora ultrapassado pelos Estados Unidos. Desde o início nunca foi sobre o TikTok, é apenas um meio para o fim, uma ferramenta, e toda a sincronização labial era fachada para algo ainda maior e mais sinistro, algo conhecido como Plano de 2049. O esforço da China para dominar o mundo tem sido a política do governo nos últimos 50 anos e está incorporado dentro dos espíritos chineses há décadas. A China nos manipulou para acreditar que o tigre asiático era apenas mais um estado capitalista, dissolvendo seus laços ideológicos com o marxismo, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. A intenção da China tem sido adquirir o máximo possível de dinheiro, o poder físico e o controle tecnológico. O gigante da Ásia ganhou dinheiro, poder físico, e agora a China está controlando a tecnologia, e até então não é coincidência que apenas de acordo com o plano de 2049, o TikTok de repente assumiu a mente da geração do milênio e da geração atual. E esse é o gênio por trás de tudo isso. A China está se envolvendo em uma guerra e nós não percebemos que fizemos parte disso tudo. A China está dominando o mundo economicamente, está dominando o mundo construindo militarmente e secretamente a sua reserva do exército. O oficial militar geral dos Estados Unidos, Mark Milley, forneceu a primeira confirmação oficial dos Estados Unidos, que ele chamou de citação. Muitas dessas citações eram sobre hipersônicos chinês, teste de armas que, segundo especialistas militares, parecem mostrar a busca de Pequim por um sistema de órbita terrestre projetado para escapar das defesas antimísseis americanas. A China agora tem a maior marinha e está treinando a sua juventude para se tornar verdadeiros robôs guerreiros. A China se infiltrou no oeste com inúmeros espiões que ficaram com o chefe de segurança nacional. Um novo relatório bombástico que diz que o suposto espiões chinês alvejou a Califórnia. A China militar está desenvolvendo uma tecnologia de inteligência artificial nunca vista antes no Ocidente, e o tigre asiático agora não está apenas envolvido com os aliados, mas agora está se preparando para uma guerra total com Taiwan, enviando mais de 150 jatos para cercar Taiwan como último recurso. Os governos parceiros aderiram ao pacto para começar e combater a China. A preparação para a guerra talvez seja tarde demais, com uma sociedade mais dividida e com a influência política cada vez mais fracas e com uma juventude cada vez mais idiotas.
Mas antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recado para você. Se você faz parte da maioria que aderir ao TikTok, sinto a necessidade de lembrar de você excluir esse aplicativo maldito, porque se queremos uma alta qualidade no futuro, devemos rejeitar o presente de baixa qualidade. E você, o que está achando dessas novas tecnologias que estão surgindo de uma forma desenfreada? Você acha que isso é mesmo uma grande ameaça à humanidade? Deixe pra gente nos comentários abaixo. Se você gostaria de saber mais sobre esses assuntos e muito mais, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui, eu agradeço a todos, um forte abraço por estar comigo aqui e valeu!